Você está ligado no canal da Academia Bíblica Bereia, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro, dia da árvore no Brasil, né? Para quem não se lembra, hoje é o dia da árvore. Pastor, como é que só tem tanta memória? Eu não, quem dera que eu tivesse a memória de vocês, a minha memória ela é emprestada, não se iluda não, ela não é minha não, ela é emprestada. Eu ponho de alguém aqui do meu lado, aí coloco o tipezinho, aí funciona. Aí quando termina a aula eu tiro, e aí eu fico desmemoriado. Mas hoje não tem como esquecer, né? Tantos anos na escola, na faculdade no Brasil, a gente não tem como esquecer que 21 de setembro é o Dia da Árvore. E hoje é a sexta aula, a penúltima aula da matéria de hermenêutica e exegese. Provinha na próxima aula. Papai do céu, o que é que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Se você está estudando os exercícios, lendo a apostila, não vai ter mistério nenhum. Então, a nossa provinha da matéria de hermenêutica e exegese 1 acontecerá na próxima aula, no finalzinho, tá? No finalzinho. Então, faremos a conclusão da matéria e, consequentemente, a prova começaremos a partir de 9h30, 9h40, não mais do que isso, 9h30, 9h40, já estaremos fazendo a nossa provinha. Já anunciando a próxima matéria, começando no dia 5 de outubro, né? Será Princípios Básicos de Ética Cristã e Ministerial, né? Princípios Básicos de Ética Cristã e Ministerial. Essa matéria também vai mexer com a nossa cabeça, né? Porque ela fala de comportamento, fala de ética, fala de como nós bem nos comportarmos como cristãos e como obreiros da obra do Senhor. Então, repetindo, então, estamos na sexta aula da matéria de hermenêutica e exegese 1, 21 de setembro, quarta-feira. Agradecemos o esforço que cada um de vocês empenharam, o Lucas, irmã Lediane, irmã Márcia, está lá no Brasil, abençoado, irmã Núbia, que de novo está solita, né, entre aspas, né, porque o esposo dela está na outra câmera, em outro local. Nossa irmã Jennifer Jackson Sofia, Deus abençoe, pastora da Arlete, esteve ausente uma aula, mas está aqui de novo, graças a Deus. Irmã Isabel chegou na hora certa, irmã Isabel sempre chega na hora certa, porque ela tem um reloginho, né, cronometrado para entrar na hora certa, isso é muito importante. Irmão Wellington, Deus abençoe, agradeço o seu esforço, né, em estar aí trabalhando e acompanhando a aula. Irmã Daniele, está por enquanto no manto, mas depois a irmã fica desmantada. Amém. Vi a irmã Daniele de óculos, não estava nem reconhecendo, né? Está com rosto de professora também. Isadora, podendo, claro, eu acredito que hoje vai ficar complicado para a Isadora também ficar no visível. Irmã Ângela, já não vejo há um bom tempo, se puder também ficar com o vídeo aberto, agradeceríamos, se for possível, claro. Assim que eu terminar, eu... Tranquilo, Sim, já conheço a sua batalha, fique tranquila, somente para eu ter uma ideia. Meus irmãos, vamos na página de número 15, perdão, 16, desculpe, página 16. Página de número 16. Nós estamos no item número 7. Página de número 16. Eu até pensei que hoje, irmãos, com todo respeito e sinceridade, não iríamos ter a nossa aula, porque não sei se vocês estão acompanhando, né, os últimos acontecimentos. O cenário profético está assim, ó, efervescente, borbulhando. Né? Quem está acompanhando os últimos acontecimentos? Alguém está acompanhando? A coisa está bem estranha, o que me alegra muito é que realmente, breve, estamos partindo para a nossa casa. Como? Na verdade, eu não tenho acompanhado. Então a irmã vai ficar chocadíssima. Se a irmã começar a acompanhar, a irmã vai entrar em parafuso. Estranho, pastor, estranho. É previsto só que a roda está girando mais depressa do que o mundo inteiro está sabendo o que está acontecendo. Se a senhora tiver desligada, vai ser complicado. Ligue as antenas. Os cumprimentos estão
sim, mas assim, não no eu nível que a senhora possa imaginar. em Se a senhora parar questãozinha. hoje, escute, se a senhora parar hoje e der uma olhadinha em 3, 4 notícias, vai dar a sensação de um leve infarto. É sério que eu estou falando e não estou exagerando uma palavra. Misericórdia. Uma palavra, né? Só uma, né? Putin já ameaçou a uma ofensiva nuclear contra a Ucrânia e contra a Europa. Só essa aí. Misericórdia. E há 2 terremotos sacudiram o México em uma escala de Pois 6 é, e misericórdia. 7,9 e outras coisinhas mais que eu não vou entrar em detalhes, né? Só vocês entrarem na mídia, nas pesquisas e vão descobrir. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo em alta velocidade, né? Excelente notícia porque Jesus está voltando, mas a má notícia é que a igreja, na sua totalidade no mundo, está dormindo. Então, que Deus nos ajude, né? Desperte a mim, Não está certo. desperte a você a falarmos do evangelho enquanto é tempo, porque Deus vai cobrar de nós pesado, começando de mim. Pesado mesmo, né? Que Deus tenha misericórdia, que abramos a nossa boca e proclamemos que Jesus está regressando. Não é aula de escatologia, não, irmãos, mas o meu coração está pegando fogo. Desde as 5h15 da manhã, quando eu acordei para orar e Deus me tem levado, né, a trazer. Inclusive, fiz um live hoje falando deste assunto lá no Facebook. Depois, se você tem acesso ao Facebook, procure lá. Nós deixamos um live de 27 minutos falando sobre este momento profético que vai ganhar uma intensidade ainda violenta. Fique atento, que nos próximos dias e semanas nós vamos ter enormes surpresas. Não estou exagerando uma palavra, irmãos. Vamos ter enormes surpresas. Que o Senhor nos ajude. Será que uma das Babilônias já começou a cair? Eu estava olhando aí o negócio de seca, os negócios aí de economia que já está começando a negociar, um prédio que pegou fogo lá no centro do país, os trens estão começando a desandar. Eu tô com a leve impressão de que o rolê aqui na terra nosso vai acabar, como diz o meu primo. Não é para nós ficarmos angustiados nem apavorados, por favor. Se temos convicção na vinda de Jesus e que ela é a nossa esperança, ó, ficarmos felizes, alegres, mas também falarmos do amor de Cristo para que almas se salvem. Amém, irmãos? Quantos estão felizes em saber que estamos partindo para casa? E alguém não levantou a mão, não está feliz para partir para casa. Ei, rapaz, Amém, mas tá eu quero a gostando de ficar salvação da na minha terra? Tá família e das gostando de pessoas ficar que na eu terra, minha irmã? O negócio vai ficar feio. Eu não vou. eu não quero ficar nessa terra, irmãos. Eu não quero. Eu decidi em Cristo Jesus, não vou ficar. Se é para ser arrebatado, estou com Jesus e não abro. E vocês? Estão com Jesus também? Então, vamos ficar firmes. Vamos falar de Jesus enquanto é dia, enquanto podemos, né? Desculpe, não era a intenção dar essa introdução, mas, repito, o coração está pegando fogo hoje. Até para dar aula para mim vai ser um pouquinho difícil, mas vou tentar, né? Com a graça de Deus, me preparei para isso, né? Mas estou o dia inteiro minha cabeça dando volta, já intercedi hoje, orei, sei lá por quantas pessoas, coisas que eu não faço assim com tanta quantidade, né? Devo ter orado hoje por mais de 30, 40 pessoas por telefone. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso e a sua misericórdia está aí nos mantendo de pé. Vamos lá, página 16. As palavras isoladas e as locuções do texto. No momento que lemos e estudamos a Bíblia, é normal que nós vamos ganhar o quê? Familiaridade. Vamos ganhar intimidade com o vocabulário bíblico. Se eu leio pouco, se eu estudo pouco a Bíblia, é claro que eu vou ter uma sensível dificuldade para identificar ou conhecer um pouco o vocabulário bíblico. Número 8, mensagem do texto. Todo texto bíblico, irmãos, por menor que seja, por maior que seja, por mais estranho que seja os nossos ouvidos, né? Por mais estranho que seja até no momento que nós lemos, tem uma mensagem, Você pega um texto e parece que ele não significa absolutamente nada na sua compreensão, na minha compreensão, mas todo texto, todo, sem exceção, tem uma mensagem.
porque o seu ensino é para todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Guarde isso bem claro no seu coração. Ainda que naquele momento que eu e você estejamos lendo um texto da palavra de Deus, todo texto tem uma mensagem, todo, para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Aí temos o número 9, gêneros literários da Bíblia. A Bíblia, quando é levada em conta como texto, é uma obra literária. São esses os principais gêneros literários da Bíblia. Que livro rico, tão rico, que ele é variadíssimo em gêneros literários. A história, por exemplo, elementos históricos da Bíblia. A história é o gênero literário que ocupa maior espaço na Bíblia, mais de 65% do conteúdo bíblico é envolvido por história. Aí nós temos alguns exemplos, não é? Atos 28:11 fala de Castor e Pólux. O que é isso, Castor e Pólux? São duas estrelas, não é, que fazem parte da constelação de Andrômeda. E aí tem uma história que a Bíblia traz, não com detalhes, mas quando você estuda a história geral, você vai descobrir que os gregos, no 3º século antes de Cristo, descobriram um grupo de estrelas na constelação de Andrômeda. Não tinha, claro, os telescópios, os binóculos, os instrumentos tecnológicos avançados como temos no dia de hoje, mas de forma primitiva e rudimentar, os gregos descobriram um conjunto de estrelas, e dentre elas são citadas em Atos 28:11 como Castor e Pólux. Através dessas estrelas, os navegadores se guiavam. Lembre-se que não havia bússola, não havia GPS, não havia nem mapas avançados como hoje dispomos. Então, eles se orientavam pelas estrelas. E em dia de chuva, como é que ficava? Não ficava. Eles ficavam perdidos. Então, era um grande problema, quando um barco saísse no alto mar em dia de chuva. Muitos deles evitavam, sabendo que iriam ter problemas. Alguns não tinham como, quando faziam viagens longas, como cruzar o Mediterrâneo, como foi o caso da embarcação de Paulo na sua 3ª viagem missionária. Ele naufragou na altura da ilha de Malta. Então, não tinha como prever uma tempestade no meio do caminho, ainda que, naqueles tempos, isso já era um tanto esperado. Colossenses 2:14 tem o seguinte termo, a ata dos decretos que havia contra nós, ou em alguns textos, em algumas traduções, diz a cédula que era contrária a nós. Isso também é um pano de fundo histórico, porque também nos tempos de Paulo, a influência da Grécia foi muito grande sobre a cultura bíblica. Por quê? Era normal uma pessoa contraísse uma dívida, olha que interessante, com um banqueiro ou com alguém que emprestava dinheiro, ela tinha que assinar um documento chamado cédula de dívida, ou cédula de compromisso, que por nós brasileiros é conhecido como a famosa nota promissória. Quem se lembra do Brasil? Nota promissória. E todo mundo se lembra. Eita, pensei que o povo tinha esquecido. Era o horror de algumas pessoas, Não tinha cartão de crédito naquela época, não tinha cheque especial, mas tinha a bendita da nota promissória, que quando o camarada falhava com o pagamento, dá-lhe lá no tabelião, sujava o SPC da pessoa, hoje, o Serasa, e trazia muitas dores de cabeça. Então, a cultura grega, que influenciou os tempos bíblicos, tinha esta famosa cédula de compromisso. Então, Paulo usa essa analogia, essa comparação para dizer que diante de Deus Pai, nós tínhamos uma nota promissória, uma dívida impagável, mas que em Cristo Jesus ela foi cravada onde? Na cruz do Calvário, e ali finalmente pôde ser paga através do sacrifício de Cristo. Ficava pendurado lá de fora, pastor, dos estabelecimentos, cravado lá que o cara estava devendo. Exatamente, era exposto publicamente. Lá.
Tem esse Aí detalhe. o cara pagava a dívida e falava, agora você tem que pendurar lá que tá pago. Exato, é um detalhezinho que o Lucas está nos lembrando, né? A nota promissória, ela era exposta publicamente para todo mundo Por saber. isso ele faz questão de especificar que era cravado com a cruz, é como se tivesse lá, ao fim, tá quitado o negócio. Exato, exato. Ou seja, quando o camarada estava devendo, ele era exposto publicamente, mas também quando a dívida era paga, também havia, né, a exposição pública, né? Não, fulano não é mais devedor. Olha que interessante, né? Espiritualmente, isso significa que os demônios tremem quando olham para a cruz do Calvário, né? Porque lá está paga toda a minha e toda a sua dívida de pecado pelo sangue que Cristo derramou no Calvário. Isso é lindo, gente. Os demônios, quando olham para a cruz, opa, não vão mexer com o Lucas, não vão mexer com a Jennifer, vão mexer com a Lidiane, não, 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 porque ó, os pecados deles estão ali cravados na cruz do Calvário. Aí temos 2 de Coríntios 2,14. Vamos ler esse texto. Muita gente passa por esse texto e não entende. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Eu chamo a atenção essa primeira frase do verso 14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Era comum também, como costume da antiga Grécia, pela cultura local, quando alguém vencia uma competição, né, muito difícil, muito bem concorrida, muito bem disputada, a colocar esta pessoa montada sobre uma biga, né, que era o carro de rodas puxado por cavalos, e fazer um desfile em toda a cidade, que o elemento vencedor da disputa ou da competição ganhasse, para que todo mundo soubesse, né? Não Lucas, um exemplo, Lucas batalhou a grande batalha, né? Aí colocavam o quê? Roupas de linho fino na pessoa do vencedor, colocavam uma coroa de louros, né? Dava um cetro na mão, muitas pessoas pensavam que era um príncipe ou era um rei, colocava, né, numa biga, numa tipo de uma charrete de 2 rodas e puxado por um cavalo branco. E todo mundo que via passar aquele desfile, não é? Todo mundo fazia reverência, inclinava a cabeça. Uau, tá aí o vencedor daquela tremenda disputa, ou daquela tremenda competição, ou daquela corrida. Isso havia um enorme respeito pelos vencedores, né? Das competições que eram colocadas naquela época. Então, em Paulo está querendo dizer que nós, né, a semelhança desses triunfadores também em Cristo Jesus, né, estamos já desfilando de uma certa forma diante do império das trevas, diante das potestades do ar, diante dos demônios, que em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores, né? E, sobretudo, no dia do arrebatamento da igreja, a coisa vai ficar mais bonita, e nós vamos chegar lá como conquistadores completos, né? Porque, de momento, estamos ainda sob a ameaça do pecado, da falta de perseverança, né? Da falta de fé, das debilidades, né? Que são, infelizmente, colocam e podem colocar em risco a nossa fé cristã, a nossa fidelidade. Mas quando chegarmos lá no céu, aí o desfile vai ser simplesmente completo e se consagrará na ocasião das bodas do Cordeiro. Efésios capítulo 1, também quero lhe convidar a fazer a leitura comigo, de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Olha só, eu tenho certeza que você já passou por esse texto, tenho certeza. Olha o que diz. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha que interessante a forma que Paulo posiciona ou exemplifica a pessoa do Espírito Santo. Preste bastante atenção aqui no finalzinho do verso 13, ok? E no verso 14. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí vem o verso 14, o qual, quem? O Espírito Santo. É o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Paulo, então, usa aqui o exemplo do Espírito Santo como selo e como penhor. Vamos, então, entrar também no outro aspecto histórico, porque tudo isso que eu estou falando não é, são partes da história, da cultura grega ou da cultura romana, para nós entendermos o porquê o Espírito Santo inspirou a Paulo para fazer esses tipos de abordagens, fraseados e colocações. Muita gente se pergunta, como? Por que o Espírito Santo como selo? Por que o Espírito Santo como penhor da nossa herança? Desde os tempos antigos, como até nos dias de hoje, nenhuma correspondência, por mais que naquele tempo não se assemelhava aos serviços de correios que temos aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer parte do mundo, eles existiam, ainda que de forma muito rudimentar, entende? Muito arcaica, muito antiga. Mas uma coisa que nunca mudou ao longo da história é a colocação do selo, porque o selo indica posse, valorização e autenticação. Preste muita atenção qual o significado do selo. Fala de algo autêntico. Fala de posse, pertence a alguém. E dá valor. Então, autentica, declara a propriedade e expõe o valor. Mas o que tem a ver com o Espírito Santo de Deus em relação a nós, sendo ele o nosso selo, o selo da nossa salvação? Primeiro, quando conhecemos a Cristo Jesus, ele nos deu o Espírito Santo. Vamos separar aqui para não confundir as coisas, tá? Uma coisa é receber o batismo do Espírito Santo e outra coisa é receber a habitação do Espírito Santo. Duas coisas completamente diferentes, tá? Uma pessoa, quando conhece a Jesus Cristo, ela recebe inicialmente a habitação do Espírito Santo. Há casos, né, que eu creio que também você deve conhecer, eu conheço vários casos, que no dia que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, eu já vi isso em vários casos no Brasil, e no Chile e na Argentina, Jesus decide fazer o quê? O camarada entregou o coração para ele, já de presente, batiza com o Espírito Santo. Já vi isso, eu acredito que também você já deve ter visto. Não é uma coisa que acontece todos os dias, mas é lindo, né? O pacote vem completo, né? Recebe a salvação e, mais outro presente, né? O batismo com o Espírito Santo. Aí dá dons espirituais, é uma festa só. Já assisti isso muito, muito, muito. Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho raro, não sei por qual razão. Não tenho visto, acredite, em 22 anos que eu estou, você talvez tenha tido a melhor felicidade do que eu. Eu não tenho visto uma pessoa que se entrega a Jesus ali e quase que automaticamente recebe o batismo no Espírito Santo. Já vi vários vídeos de igrejas americanas, hispanas e brasileiras que a pessoa recebe a Jesus como Salvador e recebe também juntamente ali naquele momento o batismo no Espírito Santo. Mas isso está na vontade de Deus, na soberania de Deus, também no quebrantamento da pessoa, ou seja, tem vários fatores envolventes. Mas vamos lá à questão do selo. O que tem a ver o Espírito Santo como selo? O selo fala de autenticação, preste atenção. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos o quê? Autenticados como filhos de Deus. Alô? Antes de termos a Jesus, nós éramos o quê? Criaturas de Deus. Alô? Quantos sabiam disso?
Antes de recebermos a Jesus, éramos criaturas. Recebemos a Jesus, aí mudou o status, somos feitos filhos adotivos. Então, nós somos o quê? Autenticados, reconhecidos numa nova posição. Então, o Espírito Santo, então, nos autentica como filhos de Deus. Segundo, no momento que somos autenticados como filho de Deus, qual é a outra segunda função do selo? Ele dá sentido de posse. É igual uma carta. Pega uma carta. Se você pegar uma carta sem o selo e jogar lá naquele buraquinho, naquela caixinha do correio, o que acontece com a carta? Vamos lá, quem sabe? Eu já fiz muito disso. Na pressa, peguei 15 envelopes, meti lá dentro da caixa de correio, deu 4 dias, de volta na minha caixinha. O que eu fiz de errado? Aí a ficha caiu, gente. Só receba os 15 envelopes com aquele carimbinho do correio. Faltou selo. Você não consegue mandar uma carta sem selo ou aquela franquia mecânica. Alguém aqui já conseguiu mandar uma carta sem selo ou com a franquia? Eu já consegui, só que ela voltou. Coisa mais doida, gente. Pensa num camarada que ficou com raiva. Eu fiquei assim umas 2 semanas, ficou assim, uma raiva, mas esse preste, cabeça dura, apressado, e era coisa importante. Se não fosse assim uma coisa de urgência, mas eu fiquei tão angustiado, né, que voltaram assim, certinho, né? E tudo carimbadinho pelo correio, faltou selo. Nunca mais, foi uma experiência que aconteceu uns 8 anos atrás, nunca mais. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, o selo, ele dá o quê? O direito de posse. Quando eu selo uma carta aqui nos Estados Unidos ou lá no Brasil, eu dou o direito de posse a quem? Aos Correios dos Estados Unidos, ou aos Correios do Brasil, ou ao correio do país que você está usando o selo para ela o quê? Direcionar a sua carta. Então, nós recebemos um dia, né, o selo do Espírito Santo, somos agora posse do Deus Pai, e agora podemos ser o quê? Direcionados pelo Espírito Santo. Que coisa linda, gente, mas para pensar. Agora nós não estamos perdidos, não estamos desorientados, nós temos o selo que nos direciona na presença do Pai e na presença do Filho. Terceira função do selo, se lembram? Dá valor. Tem selo de 58 centavos, tem selo de $1, tem selo de $2, de $5, o valor que você imaginar. Que eu saiba, o valor mais alto de um selo aqui nos Estados Unidos são $10, que eu saiba. Se tiver algum outro valor acima dos $10, eu desconheço. Mas eu compro muito selo, né, para fazer a correspondência da escola em todos os sentidos, não apenas em mandar as apostilas para vocês, mas uso para várias outras correspondências, para outros fins, e eu uso, né, eu costumo usar, também enviar encomendas, aí eu uso o selo de $10, né, às vezes ou às vezes 2, tem um de $5, né, mas o selo definitivamente faz o quê? Dá valor. E o Espírito Santo nos deu e nos dá valor como filhos de Deus, como servos de Deus. Nós temos valor para Deus, né? Ou seja, você pode não ser um milionário, um Bill Gates da vida, você pode não ter uma conta, um checking account aí com $500 mil. Que o Espírito Santo se move em você tá... Lucas já se lembrou do hino. A gente estava com saudade do Lucas. A infância toda crescendo ouvindo, né? Quero que valorize o que você tem. Esse hino é bíblico, né? Porque fala exatamente do valor do selo que é o Espírito Santo na nossa vida. E o penhor? Qual é a importância, então, do penhor? Nos tempos da Grécia Antiga e da Roma Antiga, quando você comprava uma propriedade, você tinha que provar à pessoa que você estava comprando, olha só, não apenas que você tivesse dinheiro, mas que você tivesse um lastro em dinheiro que desse o quê? Uma garantia. Se a propriedade for comprada em prestações, com mais razão, não. É como hoje, né? Você compra uma casa, o banco vai fazer um monte de exigências e depois das exigências feitas, o banco vai lhe qualificar, apto ou não, para comprar uma casa. E aí você paga as prestações, que é o chamado mortgage, mas o banco pede uma entrada e, em alguns casos,
pede um consignor, que é chamado de avalista, tá? Avalista. O penhor é como fosse um avalista. Então, a nossa salvação foi paga na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus derramado. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo? Que a nossa salvação foi paga na cruz do Calvário pelo derramamento do sangue de Jesus. Mas a coisa não fica por aí. Nós temos um penhor. Nós temos alguém que dá a garantia daquele sangue derramado. Nós temos alguém que é o nosso avalista. E olha como Paulo coloca aqui, no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Em outras palavras, é algo mais ou menos parecido pelo fato que a nossa salvação ainda não foi consumada. É como você comprar uma casa própria pagando as prestações. Entendam isso? A nossa salvação já foi paga inteiramente e integralmente na cruz do Calvário. Mas espiritualmente ainda não estamos completos, compreendem? Não estamos perfeitos, é como estivéssemos, entre aspas, pagando um mortgage espiritual. E quem garante o pagamento deste mortgage espiritual, que seria a nossa santificação, a nossa perseverança, a nossa firmeza na fé? Quem é que nos dá essa garantia? Alguém pode me dizer? Ninguém diz nada. Jesus. Quem nos garante? Por esse texto que acabamos de falar agora, Espírito Santo. o Espírito Santo, ele é que garante a nossa salvação, ele garante a nossa fé, ele garante a nossa perseverança. Gente, nenhum de nós estamos de pé pelo simples fato de estar de pé. Alô? Nenhum de vocês está sorrindo, ainda cheio de problemas e dificuldades, e dizendo aleluia, glória a Deus. Paulo já fala que querer e efetuar. O efetuar e até o querer por meio do Espírito Santo de Deus que mora na gente. Exatissimamente. Olha essa palavra que Lucas acaba de nos lembrar, Filipenses 2,13. É ele que opera em vós, tanto o seu querer como o seu efetuar. Eu garanto a vocês, nenhum de nós estaríamos aqui nesta aula hoje, como nenhum culto, não apenas pelo compromisso. Não, tem que estar na aula do pastor Luiz Prestes, senão eu perco ponto, vou perder a oportunidade, vou perder isso. Eu te garanto que não essa não foi a motivação principal. Não, eu te garanto, a motivação principal que você está aqui é porque o Espírito Santo está dentro de você e diz: Jennifer, Núbia, Leidiane, servo meu, perseverem, fiquem firmes. Está difícil, apertado, parece que está tudo de cabeça para baixo. É luta aqui, é problema colar, é adversidade aqui, tudo querendo tentar te parar, mas fica firme. Eu estou te segurando, estou pegando pela tua mão. Muitas das vezes nós vemos os irmãos, né? Aleluia, glória a Deus. Só Deus, irmãos, e eu falo isso com muita humildade, muito temor e propriedade. Por detrás de um sorriso, só Deus sabe como está sangrando cada coração. Essa é a verdade, entendeu? E a prova é que é Ele que está nos sustentando, é Ele que nos está pegando pela mão. Claro que não estamos aqui, e não é conveniente, né? Porque estamos em sala de aula, em fazer desabafo. Mas minha vida está de cabeça para baixo, minha vida está lutando assim. Não. Tudo tem o seu momento. Tudo tem a sua hora. Isso aqui não é aconselhamento, não é sessão de aconselhamento cristão ou de desabafo, ainda que na hora das necessidades, dos problemas, como diz a palavra de Deus, temos que comunicar as nossas necessidades aos santos. Mas onde eu quero chegar aqui, irmãos? Por detrás de um sorriso, pode ser que o Lucas está ali num sorriso tremendo, o pastor Adalete, um sorriso mais iluminado, sempre tem um coração sangrando, que só o Espírito Santo sabe. E a maior prova disso, que estamos assim, sangrando aqui por dentro. Mas o Espírito Santo, eu estou te segurando, minha filha. Tu não vais cair, tu não vais te dobrar diante da adversidade. Isso é lindo. Isso chama-se a graça de Deus. Quantos reconhecem que estamos de pé só pelo Espírito Santo? Isso, se você reconhece, agradeça a Deus, diga obrigado, Senhor. Estou de pé hoje
por tua causa. Eu estou de pé hoje por causa do teu Espírito Santo. Eu estou respirando, fazendo algo por causa lá Managassuminique Andalaias. Desculpa, irmãos. O coração está quente hoje. Meu Deus, o coração está quente. Eu falei para vocês, ia ser um pouquinho difícil hoje eu entrar da aula, porque o coração hoje está bastante quente. Mas, aleluia, vamos deixar Deus ministrar, né? Deus que está querendo ministrar na vida de alguém hoje aqui. Não sei por quê estou dizendo isso. Acho que antes de terminarmos essa aula, nós vamos ter que fazer uma ministração em favor de alguém. Deus está falando aqui no nosso coração que tem alguém que está numa situação encurralada. Estranho isso, né? Aqui entre nós, não sei, não quero saber quem é, mas tem alguém aqui que está numa situação sem saída, está encurralado, não tem mais para onde ir, não tem como resolver o problema. Amém. Mas Deus tem uma saída hoje. Para você, irmã, irmão, não sei de quem se trata, Lamandurique, Semequia, mas o Espírito Santo está falando. Tem alguém aqui que chegou ó, no final da linha. Não tem mais como ir nem para trás, e nem para frente. Eu gosto de dizer isso em nome de Jesus. A tua saída, a tua vitória vai ser decretada hoje, pelo poder de Deus na sua vida. E você depois vai conferir como a coisa vai acontecer e você experimentando a sua vitória, ó, dê testemunho. Dê testemunho para levantar a fé dos demais. Porque Deus é aquele que opera, tanto no seu agir como no seu habituar. Quantos creem que Deus pode estar falando nesta noite? Eu creio, irmãos. Eu creio. Deus tem falado forte demais hoje ao meu coração e eu quero de coração também que o Espírito Santo fale com você através da sua presença e da palavra que também estamos estudando. Então, o Espírito Santo é o que nos garante, ele é o penhor da nossa herança, e essa herança vai ser levada para onde? Para os céus. Oh, meu Deus, aí de nós, se não fosse o Espírito Santo, nós lá em cima, nem pensar em chegar, mas graças a Deus é pelo Espírito Santo que, ó, todos nós chegaremos. Então, estamos indo para casa, ó, prepare as maletas, estamos indo para casa, daqui a pouquinho já estamos chegando lá, se Deus quiser. Falando sobre o gênero de história, estão incluídas a narração e a crônica. Por exemplo, tem gente que quando chega nessa parte aqui odeia. Pastor, genealogia não é comigo, não. Ô, coisa enjoada. Já ouvi isso há pouco de pastor. Eu não entendo nada. É a coisa mais que Deus se equivocou, Deus se enganou. Dizer, fulano, pai de fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Dá uma rosca, dá um rolo na cabeça. Irmãos, tudo na Bíblia foi colocado para cumprir um propósito, um objetivo. Nada escrito na Bíblia foi escrito assim, ó, como não tivesse sentido. Pode ser que para mim, para você, à primeira vista, é uma coisa enjoada, é uma coisa, ai meu Deus, aí vem de novo. Se você vai ler em Levítico, 1 de Crônicas, é genealogia uma atrás da outra. Enjoa para quem não conhece. No momento que você estuda e começa a entender o porquê das genealogias, aí você fica, meu Deus, quem de vocês sabiam que dentro das genealogias tem um código de Deus com uma mensagem que aponta para Jesus Cristo? Alguém sabia disso? Que dentro das genealogias tem um código. Não. Vamos ver se consigo, na outra matéria de ética cristã e ministerial, vou mostrar a vocês só uma partezinha bem curtinha de uma genealogia, lá no livro de 1 de Crônicas. Vocês vão ficar assim, ó. Como é que é? Em 2 versículos só. Vou mostrar para vocês 2 versículos só, na primeira carta, no primeiro livro das Crônicas, uma genealogia bem interessante e até cansativo, mas só vou apresentar 2 versículos. Aí você vai dizer, não, então, tinha a mínima ideia que por detrás de uma genealogia houvesse uma mensagem codificada. Então, tudo na Bíblia tem uma razão de ser. Está ali, ó, já eu falei de 1 de Crônicas, dos capítulos 1, e está lá mesmo, ó, dos capítulos 1 até o capítulo 9. Essa genealogia, pastor, isso é pior do que colocar Júlio no milho, mais ou menos parecido, porque é cansativo, você parece que não entende absolutamente
perfeitamente dada. Fulano gerou fulano, que 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 gerou fulano. Vou dar uma dica aqui bem rápida, só para fazer uma parte da curiosidade sua. Cada genealogia tem um nome, concorda comigo? Cada genealogia tem um grupo de nomes. Quem concorda comigo? Uhum. Porque, do contrário, não teria sentido uma genealogia não ter um grupo de nomes. Procura em um versículo, pelo menos, aí de 1 de Crônicas, do capítulo 1, escolhe aleatoriamente. Qualquer versículo entre os capítulos 1 e 9 de 1 de Crônicas. Faz esse teste na sua casa. Olha que interessante. No momento que você escolher um só versículo, separa os nomes que se apresentam. Por exemplo, um exemplo que você escolhe o capítulo 2, versículo 4 ou 5. É um exemplo, estou jogando de forma aleatória. Digamos que você escolhe o versículo 5, 1 de Crônicas, capítulo 2, versículo 5. Ali você vai encontrar um grupo de nomes. Eu nem estou aqui abrindo a Bíblia, só para você entender que a coisa é impressionante. Digamos que você encontre 5 nomes, ou 6 nomes, tá? Naquele versículo 5, 2 de Crônicas, capítulo 2. Primeira dica para você entender o código. Procura descobrir o significado de cada nome. No hebraico. É impressionante. Se tem 5 nomes, procura descobrir o significado de 5 nomes. Você vai ficar impressionado que cada um dos nomes tem uma relação, tem uma conexão espiritual. Yep. Ninguém nunca percebeu isso, eu acredito que vocês nunca perceberam isso, mas comecem a analisar isso. É interessantíssimo. E no final das contas tem uma mensagem codificada, toda ela apontando para quem? Jesus Cristo. Uou! Eu vou mostrar isso na outra matéria, porque não vai dar tempo, né? Porque isso toma um pouquinho de tempo, a gente vai usar uns 15 minutos, eu vou mostrar para vocês como o negócio é impressionante. Mas começa por aí, começa a pesquisar por aí. Pega um versículo de forma aleatória e descobre os significados dos nomes envolvidos. Depois faz uma pesquisa da vida desses personagens, que aí a surpresa duplica, fica maior ainda. Aí você vai descobrir um negócio simplesmente impressionante. Aí temos o gênero de leis. Olha só, o Antigo Testamento é recheadinho, não é à toa, né, que o Antigo Testamento é chamado o período da lei. E tem uma quantidade enorme de leis. Vou mencionar aqui pelo menos 4. Êxodo 21:16, a lei do sequestro. Yep. Deus é tão preciso na disciplina, no cuidado da nação de Israel, que ele estabeleceu a lei do sequestro. O camarada foi sequestrado, o camarada então fica debaixo dessa lei para pagar pela culpa do sequestro. Deuteronômio 22:3, alô, lost and found. A lei dos achados e perdidos, que coisa maravilhosa. Você perdeu o seu sapato, perdeu a sua bolsa, perdeu o seu dinheiro. Deuteronômio 22:3. Tem a lei dos achados e perdidos. Que coisa maravilhosa. Como o nosso Deus é organizado. A lei das testemunhas. Não é qualquer testemunha para falar bobagem, não. Deuteronômio 35:30 deixa bem claro, né, as regrinhas para que fosse cumprida a lei das testemunhas. Tá? Muito interessante, interessantíssimo. Dê uma olhadinha nesses textos, né, tranquilo na sua casa, e você vai ficar assim de boca aberta e procura o pano de fundo histórico, que é mais surpreendente ainda. Outro gênero é a poesia. Só para você ter uma ideia, quantos livros... Acredito que eu já falei isso aqui, né? Porque foi objeto de uma matéria já estudada chamada bibliologia. Quem se lembra quantos e quais são os livros poéticos da Bíblia? Vamos lá. Ah lá, irmãozandro, mãozão dele, olha lá. Olha lá. Irmão Sandro já disse quantos. Agora alguém pode me dizer quais são eles? Só irmão Sandro fica quietinho e o Lucas também. Por enquanto. Irmão Sandro já colocou o mãozão dele, 5. Muito bem. Quais são os livros poéticos? Qualquer um pode abrir o áudio e me responder. Eu quero só rir, irmãos.
de alegria nessa noite. Poética, é o livro dos Salmos, Esther, de Salomão. Não, pastor. Não, Salomão não. Não. Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Salmos. Cantares. Provérbios. Só isso? Provérbios. Salmos, Provérbios. Salmo. O Apocalipse Eclesiastes. também? Ah, não. Prestem atenção, então. Procure, então, anotar em algum lugar. Alguém de vocês está um pouquinho perdido, tá? Vamos falar da ordem, que é bem interessante para a gente sempre procurar seguir a ordem. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Anotem aí, para não esquecer. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Procura memorizar. É importantíssimo que você tenha em mente a ordem exata dos livros poéticos, porque aí você vai saber que eles têm o conteúdo, né, da poesia. O grosso da poesia hebraica está todinha dentro destes 5 livros. Não estou querendo dizer que outros livros da Bíblia não têm um conteúdo de poesia. Por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias, ali tem poesia, mas não é um livro carregado, entregue completamente ao gênero da poesia. Estão me entendendo, gente? Estão me entendendo como estão me entendendo? Lamentações eu vou encontrar traços de poesia, mas não são prevalecentes, não dominam todo o livro de Lamentações, né? Abacuque, tá? Tem traços da poesia hebraica. A primeira carta de Paulo aos Coríntios tem traços da poesia greco-romana e assim por diante, tá? Mas esses 5 livros que a Bíblia chama de poéticos, estes sim, eles têm o domínio completo. Encontramos este gênero literário em passagens, que eu acabei de falar agorinha mesmo, versículos avulsos, tais como Lucas 1, 67, 69, primeira carta de Timóteo 3, 16, segunda carta de Timóteo 2, 11, 13. Então, nós vamos encontrar de forma avulsa vários textos e passagens que trazem, não é, o gênero poesia. Provérbios, já falamos, é um livro poético, mas ele tem, de forma mais específica, provérbios. Os provérbios de Salomão no livro de Eclesiastes e no livro de Provérbios. Deixa relembrar algo. Eu creio que eu já falei aqui. Se eu já falei, repito. E se não falei, estou falando pela primeira vez. Anote aí. Provérbios. O conteúdo do livro de Provérbios é a sabedoria divina. O conteúdo do livro de Provérbios é a sabedoria divina. O conteúdo do livro de Eclesiastes é a sabedoria humana. Conteúdo do livro de Eclesiastes é a sabedoria humana. Isso é muito fácil. Quando você lê Provérbios e coloca lado a lado de Eclesiastes, você vai ver que há uma diferença cortante. Embora, lembre-se, Salomão e Davi são os autores do livro de Provérbios, né? Então, Salomão, Davi, o rei Agur, o rei Lemuel foram autores do livro de Provérbios. Já o livro de Eclesiastes, o autor, por unanimidade, Salomão. Tá? Então, o livro de Provérbios ele é dividido por vários autores. Claro, Salomão é o que prevalece dentro dos 31 capítulos. Mas Eclesiastes é todinho Salomão. Tá? Pastor Luiz, quantos provérbios tem dentro do livro de Provérbios? 31 capítulos do livro de Provérbios. Não, mas quantos provérbios? 1189. Curiosissimamente, o mesmo número dos capítulos da Bíblia. E agora, como que a gente fica em primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: e disse 3.000 provérbios
e foram os seus cânticos 1005. Onde a Sim. Bíblia afirma que ele fez mais de Deus. E cadê o restante? Bem interessante. Eu creio que o irmão já deve ter lido ou estudado que alguns livros canônicos da Bíblia, olha que interessante, foram perdidos. Não sei se o irmão já leu isso em algum livro de bibliologia. Existem mais de 10 a 15 livros canônicos que se perderam. Aí alguém me perguntou, mas por que eles se perderam? Não sabemos a razão, a causa exata, ok? Mas eles se perderam. E a prova disto, que a Bíblia faz menção de alguns deles e dá até características, como esse texto que o irmão está mencionando, né? Que supostamente são partes do livro de Provérbios e de Eclesiastes, do texto original, ou seja, das cópias dos autógrafos, dos manuscritos originais, que na permissão de Deus, outro detalhe também curioso, né? Nada ocorre por um acaso, por azar. Tem uma permissão de Deus. Ainda que para muitas respostas, aliás, para muitas perguntas, não temos respostas concisas, exatas ou mesmo coerentes, e essa é uma delas. No livro de Josué, o irmão Zandro se lembra que há uma menção do chamado livro de Jázer, ou livro do justo. Lembra-se disso? Esse é um livro canônico. Segundo o Talmud, segundo a tradição hebraica antiquíssima, acredita-se que seria o capítulo 25 a 27 do livro de Josué, ou seja, que nos originais, né, nos autógrafos, não nas cópias dos autógrafos. Autógrafo, quero deixar bem claro, que são os manuscritos originais que se perderam, aliás, que não existem mais por causa do papiro. O tempo do papiro vai até 300, 400 anos de idade, depois se deteriora. Aí, antes que o papiro se deteriorasse, claro que os escribas da época tomaram cuidado de fazerem cópias em outros pergaminhos de papiro e também de pele de animais. Mas por alguma razão, tá, na permissão de Deus, vários livros canônicos inspirados pelo Espírito Santo se perderam. O porquê disso? Um mistério, nós não sabemos. Mas a história, o Talmud dá bem claro, né, que o livro de Jázer, o livro dos justos, é considerado um livro canônico e provavelmente ele seria a extensão do livro de Josué, que envolveria o capítulo 25, 26 e 27. Algo muito parecido também ocorre no Novo Testamento. Existem 6 a 9 livros canônicos do Novo Testamento que se perderam. Depois, se vocês quiserem, eu posso postar no grupo fotos, né, do nosso slide. Né, pastor? Como? Algumas cartas escritas, né? Exato. Nós recentemente fizemos uma reformulação no nosso material de bibliologia, né, que a gente está sempre atualizando, sempre fazendo um update, e nós fizemos um conjunto novo de slides. Né? Se de repente o grupo se interessar, eu posso, para não, digamos, postar em partes, eu posto já na íntegra. Tá? Eu vou postar no grupo, no formato PDF. Isso, no formato PDF, tá bom, gente? Aí você vai procurar lá os livros canônicos que foram perdidos e que são mencionados dentro de textos bíblicos. Interessante isso, né? O porquê da perda, a Bíblia nem a história nos explica. Pastora Darlete. Aqui você falou que é 5 livros de poesia, mas está dando só 4, é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o outro. Qual que é? Cantares. Cantares. Cantares, Cântico dos Cânticos. Ele também é considerado como Cantares ou Cântico dos Cânticos. Tá bom, gente? Então eu vou postar ainda hoje, se tudo correr bem, no grupo. Vai ser no grupo. Eu não vou postar no e-mail de vocês, que pode trazer um pouquinho de transtorno, tá? No formato PDF, um novo grupo de slides que fiz um update recente, né? Coisa de 6, 7 meses de bibliologia. Está lá quase no finalzinho, ele é bem grande, tem mais de 150 slides. Está lá no finalzinho, né, um adendo que nós fizemos, e você vai encontrar a relação dos livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento, que se perderam. Muito interessante isso, e por incrível que pareça, pouca gente sabe disso. Vamos lá, profecia.
Os livros proféticos, Os livros os proféticos. salmos, também conhecido como revelação. Eu creio que eu já falei aqui, se eu não falei, falo de novo. A palavra profecia, ela é um pouco diferenciada no conteúdo do Antigo e do Novo Testamento. Ela é um pouco, tem um sentido diferenciado, ok? E aí hoje essa palavra ela é muito confundida dentro do meio evangélico, né? Quando você vai nas redes sociais, você fica assustado como as pessoas usam indiscriminadamente a palavra profético. Eu creio que eu já comentei alguma coisa, né? Tem jejum profético, tem culto profético, tem dieta profética. Dieta, gente, encontrei semana retrasada no Instagram, dieta profética. Eu falei, vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Quando eu falei, para com isso. Dieta profética, né? Sono profético. Sonho profético. Aí tudo bem, sonho profético encaixa. Agora, sono profético, espirro profético. Irmãos, a coisa está indo para o ridículo, com todo respeito. Estão se usando profético para tudo. Dor de cabeça profética, angústia profética. Peraí, vamos devagar. Só que dá a entender, ou é para criar um sensacionalismo, entende? Para impressionar a pessoas leigas que não têm um conhecimento bíblico básico, ou é uma distorção aberta e voluntária que estão fazendo. É uma aberração. Pastor, Essa é a pastor, pastor, Vamos atrás disso. É isso aí, isso é a lei da oferta e procura. As pessoas estão atrás disso. pastor, é síndrome de Moisés, pastor. Precisa de criar um espontâneo. É Deus e o homem de novo, entendeu? Eu gosto de chamar isso de síndrome de Moisés. É complexo, o que o irmão Santo também acabou de falar, né? Isso é uma aberração, e, infelizmente, é uma palavra que se tornou muito leviana, ou seja, se tornou uma mercadoria, entende? Sim, mas a síndrome de Moisés é exatamente isso. Quando Deus quis falar com o povo, o que o povo falou? Não, fala com você e você fala com nós. O problema não está nisso, o problema está no povo, que quer um espantalho, porque é um atravessador. Porque se você se relacionar, custa caro. Se se relacionar com Deus, custa caro. O povo não quer. Prefere arrancar do bolso do que perder tempo em relacionamento. Uma forma de relacionamento está aqui, ó. Está na nossa mão. A maioria do povo quer essa forma de relacionamento? Não. É difícil. Nós não estamos aqui tecendo crítica, por favor. É uma forma que temos à nossa disposição, só que ela, faz. Não, só que aí o catolicismo bate, vai alto, né? Corre nas veias, o catolicismo ainda fala, não, prefiro arrancar do bolso, né? Aí eu entrego lá pro profeta, o profeta solta um manto para mim, e eu estou bem resolvido com Deus através do profeta. Ele arranca do bolso para não ter que se relacionar. Porque Deus não é pai para ele, Deus é servente. Eu vou parar porque eu fico irado. Não, Lucas está na unção hoje. Vamos então resumir o sentido bíblico da palavra profecia. Revelação dos oráculos de Deus. Revelação dos oráculos, ou seja, da sua vontade. No Antigo Testamento, a profecia funcionava como revelação dos oráculos de Deus, como ensino da palavra e como orientação ao povo. Olha que interessante, essa é a função da profecia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a profecia muda, ela se torna um dom espiritual que trabalha conjugado, não sozinho, cujo objetivo, de acordo com a carta de Paulo, 1 de Coríntios 14, 3, é exortar, consolar e edificar. Esse é o conteúdo prático bíblico da profecia no Novo Testamento. Agora, a profecia sendo visualizada de maneira geral dentro dos 66 livros da Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Então temos que separar esses três significados da palavra profecia, né? Como se diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Provérbios 29, 18. Não havendo a revelação escrita da palavra, o povo se corrompe, né? Jesus é o espírito de
profecia, está lá no livro do Apocalipse, ou seja, Jesus é o que revela a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então, temos que ter um sério cuidado em interpretar corretamente a palavra profecia, porque, repito, ela encaixa-se em 3 contextos ou 3 significados diferentes. Drama, outro gênero literário da Bíblia. Alguns episódios na vida de Davi, quando estava foragido no deserto, e o livro de Esther e a vida de Jacó, em especial Gênesis, capítulo 27, verso 6, até o capítulo 33, verso 20. Né? A própria palavra drama, né, já diz tudo, já explica tudo. Né? Momentos de aflição, de angústia, de impasses, de dificuldades, de conflitos. Né? Então, todos os dramas da Bíblia, basicamente, estão resumidos em alguns episódios na vida de Davi, vida de Jacó e o livro de Esther, né, que entre nós é o maior drama das Escrituras Sagradas. Biografia é muito abundante, né? Seriam as vidas, ou a narrativa das vidas dos personagens bíblicos, a vida de Moisés, Davi, Paulo, Abraão, os reis de Israel, e a vida de Jesus, que é a mais importante de todas as biografias. Carta é outro gênero literário da Bíblia, também conhecido por epístolas, e também tem um terceiro nome, que pouca gente conhece, né? Você conhece, por exemplo, a Carta de Paulo aos Romanos, ou a Epístola de Paulo aos Romanos, a Carta de Paulo aos Gálatas, ou a Epístola de Paulo aos Gálatas. Mas tem uma terceira forma de reconhecermos as cartas, e ela é bem antiga. Curiosamente, né? As Bíblias católicas dos anos 20, 30 e 40, e até livros antigos de teologia, trazem esta nomenclatura, ou este significado, que não são nem cartas e nem epístolas. Alguém se lembra? Alguém já leu em algum lugar? Não? Anote aí. Missiva. Que estranho! Não tem nada a ver com missão, não. Missiva. M-I-S-S-I-V-A. Missiva. A missiva de Paulo aos Romanos. Estranho isso, né? A missiva de Paulo, a segunda missiva de Paulo aos Coríntios. A terceira missiva de João. Que interessante! Essa expressão é uma expressão bem arcaica, bem antiga. Ele aparece nas Bíblias católicas dos anos 20, 30 e 40 e até alguns livros antigos de teologia. Se cair na sua mão algum livro dessa natureza, não se assuste, você vai encontrar lá. Missiva, não cartas e nem epístolas. Sermões, né? O sermão, basicamente, implica numa mensagem, numa exortação, numa edificação. Aí nós vemos os profetas, os evangelhos, os atos e o livro de Eclesiastes. Né? O maior sermão do Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma, é o livro de Eclesiastes, ainda que ele revela, né, a sabedoria humana, mas é um sermão tremendo para nós. Revelação. Os livros dos profetas Ezequiel, Daniel, Zacarias e o Apocalipse. Se você estudar esses 4 livros em conjunto, eles são muito parecidos, muito, no conteúdo da revelação, da profecia. Por exemplo, coisas que nós estamos vivendo hoje, nos últimos dias, tudo está vindo das profecias de Ezequiel, de Daniel, de Zacarias e do livro do Apocalipse. É fantástico, gente. Fantástico. Se nos lançássemos a estudar só esses 4 livros, ficaríamos boquiabertos, né? Como a revelação bíblica ela é precisa quando você trabalha com esses 4 livros. Antes de nós partirmos para os exercícios, eu creio que eu já dei, né? O gabarito dos exercícios, correto? Sim ou não? Já deu o gabarito, então não há necessidade de corrigir. Eu falei de uma curiosidade dentro dos livros históricos. Eu creio que eu já falei dessa curiosidade aqui, ou falei em uma outra turma, mas se eu falei,
vale a pena relembrar. Vale a pena relembrar, só para testar um pouquinho a memória de vocês, uma vez que nós estamos estudando a matéria de hermenêutica e exegese, tem tudo muito a ver, porque a hermenêutica que nos ajuda a investigar e a dar por assentado o correto significado ou a correta interpretação da palavra de Deus. Quem de vocês se lembram que Israel passou por 2 etapas na sua história? Presta atenção. A nação de Israel passou por 2 etapas na sua história. E essas 2 etapas foram conhecidas como o Reino Unido de Israel e o Reino Dividido. Reino Unido, Reino Dividido. Ok. A partir do Reino Dividido, Israel quebra-se em 2. Alguém se lembra? Alguém se lembra? Quem se lembra? A nação de Israel se parte em 2. Partindo-se em 2, isso, norte e sul. Norte, Samaria, capital Samaria. Sul, Judá, capital Jerusalém. Vamos deixar de lado o Israel dividido. Vamos para o Israel unido. A lista dos reis de Israel unido é uma lista um pouquinho controvertida. Isso eu quero deixar bem assentado aqui com vocês. A lista dos reis de Judá e de Israel é bem claro. São 18 reis para Israel e 19 para Judá. Se você quer conferir, é interessante. Então, existiram 18 reis para Israel e 19 para Judá. Mas, no Israel unido, os historiadores caíram num problema. E esse problema está se refletindo até o dia de hoje, por um probleminha de hermenêutica, nada mais. Quantos de quem foram os reis do Israel unido, na ordem? Alguém se lembra? 4. Segura aí, Lucas. Segura aí. Alguém se lembrava disso? 4 foram os reis do Israel unido. Quem se lembrava disso? Alguém sabia disso? Só o Lucas e o Zandro? Fala sério. Sério, gente? Uau! Então vamos desmendar, deixar isso bem esclarecido. Os reis do Israel unido foram 4. Pastor, na escolinha dominical me ensinaram uma musiquinha. Saul, Davi, Salomão, Saul, Davi, Salomão, foram os reis do Israel unido. Até eu aprendi essa musiquinha quando eu tinha 10 anos. Mas quando eu fiz 13, eu empaquei. Não, peraí, tem um negócio errado aqui. Opa! Eu comecei a investigar as escrituras e aí eu me encostei na época, o meu mentor, o homem que me acompanhou 14 anos da minha vida espiritual, o pastor Antônio Gilberto da Silva, que é autor da Bíblia, Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto, me tira uma dúvida. Eu encontrei aqui um personagem que parece que ele é o 4º rei de Israel. Ele rindo, não, ele é o 2º. Hã? Olha a ordem cronológica. E eu falei, uau! Eu tinha 13 anos. E eu nunca mais, porque ele me ajudou a enxergar o que estava dentro do texto. Vamos lá? Pode anotar aí? Os reis do Israel unido, na ordem cronológica, no tempo. Saul, Isbosete, Davi e Salomão. Fala sério, não brinca não. Eu não estou brincando com coisa séria. Saul, Isbosete. Pastor, que Davi foi ungido 3 vezes, que no começo não era só lá em Hebron, lá no cantão. Yeah. Mas a Bíblia deixa com todas as letras. Vamos ao texto? Abra sua Bíblia. Quem é o último pastor? Que eu não vi. Davi, Isbosete, Davi e Salomão. Salomão. Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, por favor. Todo mundo, por favor, segundo livro de Samuel. Todo mundo. Capítulo 2. Segundo livro de Samuel. Capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 8 ao 11 para você pegar o contexto. De nada vale eu falar só o texto.
se você não entende o texto pelo contexto, porque é assim que se interpreta um texto, pelo contexto. Eu vou esperar você abrir o segundo livro de Samuel, capítulo 2. E você pode fazer esta pergunta como uma pegadinha. Até para o seu pastor, no bom sentido, né? Não deixa o seu pastor triste nem irritado, não. Pastor, quais são os reis do Israel Unido? E quem foram eles? Aí ele vai abrir um sorrisão para você, né? Saul, Davi e Salomão. Ah, minha irmã, estou sabendo. Não, meu pastor, não é não. Sério, mas vai com carinho, vai com calma, não deixa ele ficar chateado, nem se sentindo ele inferiorizado, né? É só para dar essa pegadinha, esse susto nele. E olha, gente, eu tenho pego muita gente, não é pouquinho não, mas é multidão de pastores e obreiros que, por incrível que possa parecer, está na Bíblia, leem o texto, mas não prestam atenção. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2, verso 8. Vamos lá? Muita atenção aqui. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez a passar a Maanaim. No versículo 9. E o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e e sobre o quê? E sobre o quê? Todo o Israel. Verso 10. Da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre quê? Sobre aonde? Sobre Israel. E reinou quanto tempo? 2 aninhos. Foi rápido. Esse é o problema, porque foi muito rápido o reinado de Isbosete. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Então tinha um grupinho que não se aderiu, não aceitou, né, o governo de Isbosete. No versículo 11, e foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, é o que Lucas mencionou agora há pouco, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Tá? Então anotou aí, Isbosete, segundo rei de Israel, jamais Davi. Davi é o terceiro rei de Israel e o quarto é Salomão. Compreendido, gente? Tudo compreendido? Ou não? Faz essa pegadinha, né? Com carinho, com amor, no bom sentido. Vai lá, né? Minha irmã, quais são os 3 reis de Israel unidos? Faz aquele sorrisão bonito, né? E ela vai te dar outro sorriso. Eu já sei, a irmã não vai me pegar, não. Saúl, Davi, Salomão. Não, erradinho. Mas não deixa ela irritada, não. Vai com amor, vai com carinho. Não tá lá em... Só dá essa dica. Tá lá em 2º livro de Samuel. Só isso. Não dá o capítulo nem o versículo. Só digo, olha, tá lá no 2º livro de Samuel. Vai quebrar a cabeça, né? A procurar todo o 2º livro de Samuel. Aí depois que descobrir, aí você diz, ai, vê só. Tá prático, tá ali, ó. Só que a maioria lê e não presta atenção. Já corrigimos os exercícios, maravilha. Vamos então para a página 19, temos mais 15 minutinhos de aula, página 19. Página de número 19. Página de número 19, maravilha. Figuras de retórica ou de linguagem. Este capítulo abordará de forma específica e sucinta sobre a chamada hermenêutica especial, que estuda a interpretação das formas literárias especiais. Os bons comunicadores empregam uma variedade de dispositivos para ilustração, esclarecimento, ênfase e formas para manter o interesse do auditório. Os escritores e oradores bíblicos também utilizaram estes recursos. A continuação, vamos conhecer esses principais recursos, os quais são chamados figuras de retórica ou linguagem. Olha, interessante. As 2 principais formas de linguagem são a prosaica e a figurada. Então, vamos traduzir essas 2 expressões. A linguagem prosaica é aquela que manifesta o sentido usual e comum da comunicação. Quando eu digo copo, é copo. Não precisamos dar uma melhor explicação sobre um objeto feito de porcelana, de vidro, de madeira, usado para reter líquido, ou ajudar a beber líquidos. Já a linguagem figurada é outro assunto.
é aquela que traz em si as seguintes características: maior beleza, portanto atraente, mais expressiva e comunica com mais vivacidade à mente. Então, anote, a linguagem figurada ela não é literal. Ela trabalha com um símbolo ou com uma figura, ou com um tipo, né? Porque na linguagem figurada nós temos símbolos, figuras e tipos. Nós vamos aprender a separar, né, cada um dos três. É bem interessante. Tá? Parece ser um negócio meio complicado, mas é tudo na base de conhecermos as regrinhas bem básicas, bem básicas. Número 1, acróstico. Acróstico. Não sei se vocês já viram em livros de palavras cruzadas, né? Eu amo livrinhos de palavras cruzadas porque aguça. Ah lá, irmãozada. Já sei o que eu vou levar daqui de Orlando, né? Do Barnes Noble, de presente para irmãozada, né? Um livrão bonito que eu comprei há 6 meses de palavras cruzadas. Irmãozada, pensa num negócio gordo. É um dicionário de mais de 2.500 páginas. Eu não cheguei nem na 90 ainda. Eu fazia muito. Eu cresci fazendo aqueles pequenininhos que a gente comprava nas bancas de jornais. Nas bancas de jornal no Brasil. Pequenininho. Não, até aqui na minha garagem eu tenho 6 caixas de palavras cruzadas da minha infância, dos meus 12, 13, 14. Só que loucura, né? Você vê, eu carrego. Mas por incrível que pareça, não sei se vocês tiveram esse hábito, só quem teve esse hábito. As palavras cruzadas enriquecem o nosso vocabulário. Uau! Lá. Estou dizendo, o homem lá, ainda com a Bíblia, fica mais bonito. Mostra lá, irmãozando. Oh, Jesus da glória! Irmãozando, depois fotografa e manda isso para esse povo. Esse povo tem que ter hábito de palavra cruzada bíblica. Olha, irmãozando, vou te contar. Depois da CPAD... Eu usava secular, né? Né, eu não servia ao Senhor, aí eu usava circular, mas hoje ainda, quando eu tenho tempo, eu uso, eu, minha esposa e eu, nós fazemos os bíblicos. Mas o irmão não concorda que é um meio para enriquecer o nosso vocabulário? É fantástico. O vocabulário, conhecimentos gerais. É fantástico, é fantástico. Muita gente diz que isso é perda de tempo, isso é cultura inútil, isso é bobagem. Gente, eu passei dos meus 13 aos meus 48 anos. E depois dos 48... palavras em olha inglês. Olha lá, irmã Jennifer. Olha, irmã Jennifer, meu Deus, olha lá. No Dollar Tree, pastor, vende muito deles assim olha também. Lá, pegou na irmã, a doença pegou na irmã Jennifer. Dollar Tree, ó, já fez o comercial, já ganhou o dinheirinho dela. Olha só, alguém me disse, eu nunca tinha visto, eu já vi no Walmart. No Walmart eu já vi por 3, 4, 5 dólares, mas tá aí a dica, irmã Jennifer não está ganhando nada com isso. Dollar Tree, vai lá no Dollar Tree. Dollar Tree tem em qualquer lugar nos Estados Unidos, né? Aqui na minha casa tem 3, só para dizer que você não tem desculpa, né? Comprar as palavras cruzadas bíblicas. É fantástico. Por que eu estou mencionando tanto a questão das palavras cruzadas? Porque as palavras cruzadas elas trabalham com um sistema parecido com o que eu vou falar agora, o acróstico. O que é o acróstico? É a verticalização de uma palavra. Por exemplo, pegue a palavra Bíblia e coloque ela de forma verticalizada, ou seja, assim, B-I-B-L-I-A. Então, isso é um acróstico. Para cada uma das letras da palavra, tem um significado diferente. E a Bíblia tem um mais lindo de todos os acrósticos. Vamos entender primeiro o que é um acróstico aqui na definição. É uma composição em que o conjunto das letras iniciais e, às vezes, do meio e as finais dos versos ou versículos formam verticalmente uma palavra ou frase. A palavra acróstico vem do vocábulo grego que quer dizer extremidade, também conhecido como verticalização, ou verso. O mais notável acróstico da Bíblia é o Salmo 119, com seus 176 versículos. Contém 22 estrofes, e cada uma delas corresponde ou equivale a uma letra do alfabeto hebraico. Existem 8 linhas duplas em cada estrofe.
Cada uma das 8 linhas na primeira estrofe começa com uma palavra cuja letra é Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. A primeira palavra de cada uma das 8 linhas duplas do segundo estrofe começa com a letra Bet, a segunda do alfabeto hebraico, e assim sucessivamente até o seu fim. Este específico salmo, o 119, é um cântico de louvor à palavra de Deus e ao seu autor. É impossível trasladar esta característica singular a partir do original para a sua versão Almeida, seja ela qual for, embora a mesma possa indicar o acróstico, colocando em ordem as letras hebraicas de seus respectivos nomes no começo ou no cabeçalho das estrofes ou secções. No idioma hebraico, esta forma constitui-se em um verdadeiro auxílio para a memória, pelo fato que os salmos foram escritos para serem cantados em livros, e uma vez se os mesmos eram aprendidos e recitados de memória na escola, essa disposição alfabética constituía-se em um importante recurso para aprender este que é, senão, o maior e mais longo capítulo das Sagradas Escrituras. Aí temos outros exemplos de acrósticos bíblicos. O Salmo 25, o 34, o 111 e o 112, e o livro de Lamentações. Aqui na frente, ó, tem um exemplo de acróstico em tradução livre, tá? Como falamos o nome bíblico, então vamos pegar o nome Jesus. J-E-S-U-S. Quantos de vocês estão lendo aqui as diferenças das letras, né? Que tive que destacar as letras para vocês identificarem bem. Então, J, Jesus, que na cruz seu sangue derramou. E, extremador e desprezo por mim sofreu. S, sentenciado foi pela turba cruel. U, ultrajado bebeu um amargo fel. S, socorre-me e faz-me sempre fiel. Todo acróstico tem a ideia de uma rima, né? Traz uma linha poética, né? Uma veia poética. Obrigatoriamente, todos os acrósticos trabalham com uma linha, uma veia poética, com exceção do acróstico histórico, está aqui na frente. Ó. Exemplo de acróstico histórico, a palavra grega ithus, ainda se escreve I-C-H-T-U-T-H-U-S, mas a pronúncia é irtus, como tivesse um R no CH, e o TU soa como o think da palavra inglesa. Então, irtus, que os cristãos do primeiro século utilizavam nos epitáfios, né, nas epígrafes, né, das suas catacumbas, né, nos letreiros que são colocados, né, quando as pessoas morrem, né, aquele letreiro que é colocado sobre um mausoléu, sobre um local onde uma pessoa é enterrada, me escapou agora o nome em português, é chamado de epitáfio. Esta palavra quer dizer peixe, irtus, peixe. Entretanto, olha só, ela era utilizada para revelar simbolicamente a natureza da fé em Cristo. Então, irtus, usado como acróstico, está Jesus, no grego, Jesus, Christos, Cristo, Theou, de Deus, Huios, Filho, Soter, Salvador. Olha que coisa interessante, é um tipo de um código que as autoridades romanas não poderiam entender. Ali está sepultado um cristão. Como é que eu sei que está sepultado um cristão? Porque está lá o acróstico, Irtus. Interessantíssimo. Quando eu fui às catacumbas em Roma, né, 20, 30 metros abaixo do nível do solo, né, ou da rua, ali na cidade de Roma, na Itália, existem dezenas, é um número muito grande de catacumbas, né, de nichos, como se diz, né, de sepulturas com ossos e os restos mortais de cristãos que foram sepultados. Mas o mais chamativo que você encontra catacumbas, né, de oficiais do Império Romano, de tribunos, de centuriões, de soldados, porque está bem escrito ali em latim a origem daquelas catacumbas. Agora, o que mais me emocionou quando eu vi, né, catacumbas com os ossos de tribunos, de centuriões e soldados do Império Romano, bem do ladinho, o símbolo do peixinho. Que interessante, indicando o quê? Que eram cristãos.
homens que se converteram, que se renderam ao Evangelho de Cristo e não negaram, não é, a sua fé, mas por uma questão de não haver ameaça, retaliação contra a família, né, que eles deixavam, então eles evitavam colocar o nome Jesus, que deveria ser o correto, mas eles colocavam então o peixinho e já sabiam que se tratava do acróstico grego Irtus, né, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, ou seja, era uma maneira deles se identificarem como cristãos. Com respeito ao Salmo 119, se eu já falei, falo de novo. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 119 e você vai encontrar o que eu acabei de falar exatamente agora. A maioria das Bíblias, com exceção de algumas poucas, você não vai encontrar essa identificação. A maioria das Bíblias são poucas, bem poucas que não têm essa identificação. Veja, encontra lá na sua Bíblia se os primeiros 8 versículos estão separados em colunas de 8 em 8. E para cada coluna de 8 em 8 em separado, no cabeçalho, da parte de cima, está o nome da letra do alfabeto hebraico. Irmão Sandro tem na sua tradução. Irmã Núbia, conseguiu encontrar na sua Bíblia? Não? Talvez uma outra tradução. A senhora vai encontrar, então, um grupo de 8, aí se separa por colunas e tem o cabeçalho. Irmã Isabel, conseguiu encontrar na sua Bíblia? Perfeito. Irmã Isabel, então, ela já tem uma tradução que tem o grupo de 8 e sempre na parte de cima tem um cabeçalho. A pastora Darlete também encontrou, irmã Daniele também encontrou, maravilha, irmã Jennifer, Lucas, acredito que sim, tem encontrado. Não sei se a irmã Cristina, que está me ouvindo, está com uma Bíblia aí nas mãos, porque é interessante ter a Bíblia nas mãos, né, para acompanhar a aula. Não sei se conseguiu encontrar a irmã Márcia. Estou no escuro, mas eu estou aqui. Mas conseguiu encontrar ou não? Sim. Perfeito. Irmã Márcia, não sei se a sua tradução também tem. Perfeito. Nem todas as traduções têm essa separação por colunas. Manúbia, já conseguiu encontrar numa outra tradução? Irmã, acho que vai ter que dar uma Bíblia para de presente, mas... Eu vou procurar outro. Tenho 11 Bíblias aqui. Não, é impossível, não, é impossível. Em uma das 11 tem que ter. Agora aliviou meu coração. Já estava doente meu coração. Falei, não é possível. Na casa do irmão Wallington, da irmã Núbia, não tem essa divisão. Aí é um negócio complicado. Aí tudo bem, eu com alegria mandaria uma de presente para o casal, para a família. Mas aí você que tem essa divisão, já observou que no cabeçalho está identificando uma letra do alfabeto hebraico? Por exemplo, do 1 ao 8, tá como é que está lá? Qual é o Aleph? Aleph. Do 9 ao 16, qual seria a letra que está lá no cabeçalho? Bet. Do 17 ao 24. Guimel. Do 25 ao 32, qual é a letra que está lá no cabeçalho? Darlete. Em homenagem à pastora Darlete. Xará. Sua xará. Só que a senhora Faltou o R. é mais chique, ficou com R, né? Não, eu não vou ficar Darlete porque é coisa de pobre, vou ser Darlete, ó. Quando eu leio o alfabeto hebraico, não tem como esquecer da pastora Darlete. Darlete, é um negócio sério, né? Jesus sorriu lá no céu, né? Não, vou colocar o nome da minha filha parecido com o alfabeto hebraico, Darlete. Vamos lá, do 33 ao 40. Qual é a letra? Re. Do 41 ao 48? Val. Do 49 ao 56? Zain. Do 57 ao 64? Het. Do 65 ao 72? Tete. Do 73 ao 80? Iode. Do 81 ao 88? Caf. Do 89 ao 96? Lamed. Do 97 ao 104? Men. Do 105 ao 112? Num. Do 113 ao 120? Samek. Do 121 ao 128? Ain. Do 129 ao 136? P. Do 137 ao 144? Tsadê. Do 145 ao 152?
Coffee. Eu sei que você está com vontade de comer café, mas não é café, não é coffee mesmo, tá? Coffee. Do 153 ao 160, Riche. Resh. Hash. Do 161 ao 168, Shin. se pode pronunciar Shin ou Rim, né? De Rim. Rim. Do 169 ao 176, Tal. Tal. Então, vocês pronunciaram as 22 letras do alfabeto hebraico. Interessante, né? Manúbia, conseguiu, hein, Manúbia? Louvado seja Deus! Já estava já... Ó, Manúbia. Está aqui o negócio. A sua pretinha, a minha azulinha. Oh, Essa meu tem de Deus! tudo. Na verdade, é marrom. Marrom, é porque não dá... Oh, é um marrom um pouquinho escuro. Bonita, muito bonita. Tem a preta, esta azul e a marrom escuro. Muito bonita, parabéns. Tá? Graças... Azul, igual a nossa. Mas graças a Deus que irmã Nube, que eu já estava fazendo aqui as contas. Não, vamos providenciar uma Bíblia de estudo mais rápido possível. Sério, já sai amanhã para comprar. Mas na próxima eu encaixo com vocês, né? Ainda vou mandar uma de presente aí, ou fazer um sorteio. Eu vou fazer um negócio aqui para vocês terem uma outra nova Bíblia de estudo. Gente, então já entendemos o que é o acróstico, compreendido? Vamos então passar mais uma figura para terminar. E aí fechamos. Alegoria. É uma figura de retórica que geralmente consta de várias metáforas, unidas, representando cada uma delas correspondente. Costuma ser tão palpável a natureza figurativa da alegoria que uma interpretação literal quase se faz impossível. Às vezes, a alegoria está acompanhada, como a parábola da interpretação necessária. Então, vamos partir de um princípio. A alegoria, ela é um conjunto de metáforas. E o que é uma metáfora? Nós vamos estudar lá na frente. A metáfora, ela apresenta, escute, duas coisas ou duas situações totalmente diferentes, ou uma coisa, uma pessoa, completamente diferentes, mas existe o quê? Características comuns entre as duas. Como, por exemplo, bem rapidamente aqui. O que eu tenho aqui na minha mão? Uma caneta. Uma caneta. E aqui? Um mouse. Um mouse. Esses dois objetos são iguais ou não? Não. Não, em nada. Mas existe algo semelhante entre os dois? Sim ou não? Sim. O quê? Porque não tem, não. Pior que tem. Esse aqui escreve, esse também escreve. Começa por aí. Os dois escrevem. Os dois é manipulado com a mão. Exatissimamente. Mas a pastora Adalé teve revelação, porque esse meu mouse escreve. Geralmente os mouses não escrevem. Isso foi revelação da pastora. O pastor Adalé deve ter um igualzinho meu. Esse aqui custou quase o olho da minha cara, né? $100 e poucos, porque ele escreve. Eu passo a mão com ele na superfície e faço o desenho da letra e ele escreve na tela. Uau! Então, a pastora Adalé teve revelação. Então, os dois escrevem, mas a colocação do Lucas ficou melhor. Os dois são manipulados pela mão. Então, entenderam? Isso aqui é uma metáfora. Duas coisas completamente diferentes, mas tem o quê? Coisas comuns. E a mais lógica, claro, né? Se a gente trabalhar com a lógica, é que os dois são manipulados pela mão. A pastora Arlete, repito, hoje ficou gravado, né? Teve revelação que os dois escrevem. Vocês que esse mouse aqui, isso que não recomendo você gastar $113 por esse mouse, né? Parece um negócio simples, mas você passa o dedo na superfície, faz o desenho da letra e começa a escrever na tela. A coisa mais impressionante, né? Eu falei disso com um analista de sistemas, pastor, que é um negócio diferente. Pois não, eu gosto de coisa diferente de tecnologia, só que é salgado. Quando ele me apresentou o preço, tu tá brincando. Eu levei um tempinho, né? Guardei ali, guardei a colar, vou ter esse negócio, né? Quando chegou, parecia alguém com um brinquedinho novo, né? Custei me acostumar, mas agora eu não vivo sem essa criança. Quando você se acostumar com tecnologia, é um negócio tremendo. Mas vamos lá, vamos entender então o significado prático da alegoria. Vamos lá. João 6, 51, 54. 7 minutos, já terminamos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu pergunto a vocês, Jesus, ele é pão, literalmente, ou não? Não. 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 Jesus não é feito de massa, de farinha, nem de sal, nem de açúcar. Mas por que ele é comparado aqui a um pão? Por quê? Tem uma O razão. alimento. Alimento. Jesus é alimento. Jesus traz a palavra que alimenta, entende? Jesus não é... O corpo físico, e Sim, o pão sustenta o nosso corpo físico e Jesus o nosso corpo espiritual. exato, exatissimamente. Então, essa interpretação, olha só, tem nos mesmos versículos da Escritura. Quando você lê os versículos adiante, você interpreta essa alegoria. Aí vem o Salmo 80, versos 8 ao 13. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, que representa os israelitas, seu traslado do Egito para Canaã, seus eventos históricos sobre as figuras metafóricas de uma vinha com as suas raízes, ramos e etc., a qual, após ter sido trasladada, ou seja, transferida, lança raízes e se estende, ficando, porém, mais tarde danificada pelo javali da selva e devorada pelas feras do campo, representando o javali e as feras do campo, os poderes gentílicos. Então, tem alegorias que são realmente um pouco difíceis. Essa é uma delas. Então, você tem que conhecer o contexto histórico, o contexto literário, para, então, dar a correta interpretação. Outra alegoria difícil, está aqui, ó, Isaías 5, 1 a 7. Aqui o povo israelita está sobre a figura de uma vinha em lugar fértil, que, não obstante os melhores cuidados recebidos, não produz nada mais do que uvas silvestres. Esta alegoria faz-se acompanhar de sua explicação correspondente, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. Então, sendo um pouquinho difícil essa alegoria, mas ela em si própria já deu o significado, ok? Vamos corrigir, então, o último bloco de exercícios. Eu falei que não postei, ou eu postei o último bloco? Não postei, perfeito. Que é da página 27 a 30. Isto. Vai ser até aqui que você vai estudar para a prova. Uhul! Até aqui você vai estudar para a prova. Vamos lá, página 27. Assinalar com X a única alternativa correta. Número 1. A hermenêutica especial estuda o quê? C. C. A interpretação das formas literárias. Número 1. Letra C de casa. Número 2. A linguagem prosaica é aquela com a letra D. D de dado, que manifesta o sentido usual e comum da comunicação. Número 2, letra D. Número 3, acróstico? B. B, de bola. É uma composição em que os versos verticalmente formam uma palavra. 3, letra B. 4, apóstrofe. Qual é a letra? A. É falar aos ausentes como se os mesmos estivessem presentes, pessoas ou objetos. 4A. Número 5, clímax ou gradação. Letra D. D de dado, do grego clímax, cujo significado é escala. Número 6, expressa o contrário do que se quer dizer, mas ao fim de tudo assinala o verdadeiro sentido. Letra C. Letra B, paradoxo. Cuidado, porque engana. Expressa o contrário do que se quer dizer, mas ao fim de tudo assinala o verdadeiro sentido. Paradoxo. 6, letra B de bola. 7, é uma alegoria histórica pouco utilizada nas escrituras. Com a letra B. B de bola, fábula. B de bola, fábula. Número 8, também conhecida por personificação. Qual é a letra? A. A, prosopopeia. 8, letra A. Número 9, tem como base semelhança entre dois objetos, acabei de falar agorinha, ou fatos caracterizando-se com um que é o que é próprio do outro. Qual é a letra? Metáfora. D de dado, metáfora, 9D. Pes, significa semelhante ou parecido com um ou outro. Qual é a letra? C. C, símil. Número 10, C, símil. 2, marque com C para certo e para errado. Número 1, certo ou errado? Errado. Errado, porque fala de metáforas unidas. Número 2, certo ou errado?
Errado. Sim. Errado, porque fala de uma coisa, não duas ou três coisas. 2, errado. Número 3, certo ou errado? Errado. Errado, porque relacionado com a primeira. Número 4, certo ou errado? Sim. Certo. Certíssimo. Número 5, certo ou errado? Sim. Certíssimo. Número 6, certo ou errado? Certo. Errado. Errado, porque é Errado. sinédoque. Hum. Número 7, certo ou errado? Errado. Errado, porque se Errei. trata da metáfora. Ok. Número 8, certo ou errado? Certo. Certíssimo, acabamos de falar agora. Número 9, certo ou errado? Errado. Errado, porque é antítese. Número 10, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Preencha as lacunas. Depois eu vou postar para vocês, tá bom? Fique tranquilo. Se alguém perdeu a viagem, o trem, o bonde, vou postar. Prosopopeia atribui os feitos pessoais aos Animais. animais, plantas ou Objetos. objetos, como se fossem seres viventes ou Racionais. 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 Animais, objetos racionais. Número 2. Nosso Salvador utilizou o Paradoxo. paradoxo com frequência entre seus ouvintes com o objetivo de sacudi-los e despertá-los contra o seu Interesse. interesse. Então, paradoxo, interesse. Número 3. O grande capítulo da fé qual é? Esse aí. O grande capítulo da fé. Alguém diz? Alô? Não, eu não Hebreus Entendi. 11, Hebreus 11, Hebreus 11. É o exemplo de um largo e poderoso parar no caminho, gente. Clímax. Ou clímax ou gradação. Número 4, os provérbios do Antigo Testamento foram redigidos em sua grande parte sobre a forma Poética. poética, consistentes em 2 Paralelismo. paralelismos. Então, número 4, poética, paralelismos. Número 5, o profeta Elias se utilizou da Ironia. ironia. Número 6, com Fábula. uma Fábula. fábula. Joás, rei de Israel, responde ao desafio de guerra que lhe havia feito quem? Amazias. Amazias. Número 7, no discurso de despedida de Moisés, há uma notável série de Contrastes. ou Antítese. antíteses. E, por final, aqui, número 8, o mais notável discurso acróstico da Bíblia é o Salmo 119. Salmo 119, com 176. 176 versículos e 22 estrofes. 22 estrofes, e cada uma delas corresponde a uma Letra do alfabeto hebraico. letra do alfabeto hebraico. Para terminar, para fechar, para terminar. Vamos lá. Coluna A com coluna B. Houve um erro aqui meu, por favor, coloquem lá embaixo, na coluna B, número 10. Número 10, foi um erro nosso. Antropopatismo. Vai lá, número 10. Você vai ver lá aquela linha, né, que tem 1, 2, 3, 4, parábola, apóstrofe, símbolo, metonímia, interrogação. Número 9 é interrogação, confere. Então, número 10, antropopatismo. Nós esquecemos na pressa de digitar, mas quem prestou atenção já sabe do que se trata. Vamos lá, então. Repete, por favor, pastor. Antropopatismo. É um nome complicadinho, né? Antropopatismo. Qualquer dúvida, pastora Darlete, vai lá na página... na página 21, número 4. Página 21, número 4, está lá um nome bonitinho, antropopatismo. Vamos lá. Para terminar, porque já são 10 e 12. Eu dou um número e vocês dão o outro número. Número 1, qual é o número? 6. Número 2 é o número? 10. 10. Número 1, 6. Número 2, 10. Número 3, qual é o número? 9. 9. Número 4, número? 1. 1. Número 5 é o número? 5. 5. Que interessante, né? Coincidiu. Número 6, qual é o número? 4. 4. Número 7 é o número? 3. 3. Número 8 é o número? 7. 2. Ah, Muita gente ia cair nessa, eu estava esperando, por incrível que pareça. 8, número 2.
Número 9, qual é o número? Então é o 7. 7, por eliminação. E o número 10, para terminar, é o 8. número 8. 8. Eu vou postar, então, as respostas, para ficar tudo direitinho. Então, a prova vai cair até aí. Acabou. Todos os exercícios até aí. Pode anotar, tá? Desde o começo até aí, não precisa estudar os demais, entende? E a gente não vai ter tempo de corrigir os demais. Se for o caso, até mais adiante eu posso postar as respostas para vocês. Dúvidas? Tudo certinho, gente? Lucas, me faz um favor. Eu já tentei 2 vezes contato com o Miguel, ele não sei se é o telefone dele ou o meu WhatsApp, ele não me responde, ou eu não consigo conexão com ele. Dá um toquezinho para ele, tá? Que ainda está em tempo, apesar de que está tendo as dificuldades, que eu não tenho problema em ajudar tanto a ele como a ti, porque vocês estão numa situação um pouquinho parecida, entendeu? Para levantar a nota, daríamos um trabalho simples, prático, mas se ele tiver na disposição de continuar, eu acredito que sim, que ele está com garra para continuar, então dá-se ânimo para ele, para não desistir, por gentileza. Tá bom? Conto com a tua ajuda e com a intercessão. Gente, alguma dúvida? Está tudo certinho até o momento? Maravilha? Vamos então agradecer a Deus, orar ao Senhor nosso Deus, agradecemos a todos que com muito esforço, né, se colocaram, né, nesta aula, Deus abençoe. Estude então todos os exercícios até na página 30. Na próxima aula nós daremos continuação, tá, das figuras de linguagem, né? Nós vamos falar das outras, da antítese, do antropopatismo, da apóstrofe, até por volta de 9h30. 9h30 paramos, damos um espacinho de 5 minutos e aí começamos a nossa provinha, que não vai ser nada complicada, porque ela vai ser todinha baseada nos exercícios. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, pedir com que a sua bênção seja sobre cada um de nós. Vamos pedir irmã Márcia, creio que já, não, foi a irmã Márcia, ela orou na aula passada, se não me engano. Sim, a irmã Márcia que orou na aula passada. Vamos pedir com que pastora Darlete, né, nos leve a Deus uma palavra de oração para nós finalizarmos. E nosso muito obrigado, repito, pelo grande esforço que cada um de vocês tem posto para estar aqui. Agradecemos também você que já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de setembro. Se ainda não fez, está em tempo. E lembre-se, até o dia 30. Esperamos a sua mensalidade para que a nossa escola continue dando dos seus melhores serviços. Na sexta-feira eu vou estar despachando a nova apostila. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Já está aqui, fresquinha, passei o Judinho imprimindo, né, uma carreta de apostilas. Então, a próxima matéria é Princípios de Ética Cristã e Ministerial. Então, sexta-feira, né, vou estar encadernando no dia de amanhã várias apostilas, e na sexta, então, vocês estarão recebendo, né? Aliás, começaremos a enviar pelo correio e esperamos que já na próxima semana todos vocês já tenham recebido nas suas casas cada uma dessas apostilas. Deus os abençoe, muito obrigado. Pastora Darlete, nos despedindo, uma palavra de oração e agradecimento. Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos na tua presença para te agradecer, Senhor, Aleluia. por este momento maravilhoso, Pai, importante de estarmos aqui aprendendo a tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o pastor Prestes, ó Pai, que ele continue tendo essa sabedoria para nos ensinar, não só a nós, mas a muitos que precisam aprender, Jesus. Somos gratos ao Senhor por tudo, por esta oportunidade. Quantos querem ter essa oportunidade, não podem. E para a glória do Senhor, estamos tendo esta oportunidade. E isso é muito gratificante, Senhor. Não temos palavras para te agradecer. E já te agradeço por tudo, por cada aluno que está aqui nesta aula de hoje, e todos os alunos do pastor Prestes. Aleluia. Que o Senhor continua abençoando, Senhor. Jesus, esta academia, Senhor, a Bereia, Senhor. Que o Senhor continua, Senhor, abençoando a cada um de nós, nos dando a vitória, a sabedoria, a estratégia. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada dia nós vamos aprender mais e mais a tua Aleluia. palavra, Aleluia. até a tua vinda gloriosa, Senhor. Tudo para a glória do Senhor, ó Pai. Que ainda nós possamos ser, Pai, glória a Deus, grande instrumento nas tuas mãos para poder também ensinar para outros, ó Deus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não se esqueça do nosso lema, seriedade
seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. eu É diminua. necessário que ele É cresça necessário que ele É cresça, necessário que e ele que eu cresça. diminua. eu Eu diminuo. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. é que Eu Eu diminuo. E a Deus damos o quê? A A honra, honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Boa noite de quarta-feira, um ótimo final de semana. Deus amém. os abençoe. Próxima quarta-feira, dia 28, estaremos aqui com a conclusão da matéria e 9h30 em ponto começamos a nossa provinha. Muito obrigado. Deus os abençoe rico e poderosamente. No poderoso nome de Jesus, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Amém. Senhor, para todos.